falará de si mesmo, mas tudo o que ele ouvir, isso ele dirá, e vos anunciará as coisas vindouras. Amém? E no versículo 13, vamos frisar aqui, diz assim: no entanto, quando ele, o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. Amém? Glória a Deus. Querido, nós temos falado a respeito de um assunto que eu acredito seja o assunto mais importante que a igreja de Jesus, nesses últimos tempos, ou desde o início da igreja do Novo Testamento, precisa aprender e precisa ser algo muito bem claro e definido em nossa mente. E eu oro para que o Espírito Santo de Deus, ele possa trazer essa verdade em nós. Amém, irmão? Não como uma crença, uma cultura humana, mas uma verdade eterna de Deus aos nossos corações. Porque é o seguinte, o Espírito Santo, ele é a pessoa, como a pastora Márcia falou a semana passada para nós, ele é a pessoa que nós necessitamos dele diariamente. Jesus disse, irmão, sem mim nada podeis fazer, não é isso? Sim ou não? Irmão, e muitas vezes você vê pessoas dizendo que é o bom, e são bons na sua natureza humana para fazer um monte de coisas boas, sim, mas coisas boas de acordo com os padrões humanos. Mas eu preciso entender que para Deus, a nossa natureza humana, ela não serve para nada. Está entendendo? O homem natural para Deus não serve para nada. Porque Jesus disse, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E por que, irmão, que a nossa natureza humana, para Deus ela não vale nada? Sabe por quê? Porque até as coisas boas que os seres humanos fazem, eles estão visando alguma coisa, ser reconhecido, não é verdade? Eles querem ser reconhecido, recompensado, visto por algo humano que ele fez. E a Bíblia diz que todas as coisas, quando eu faço, querendo um benefício próprio, isso não vai servir nada para Deus. O ser humano, na sua natureza, ele não serve para nada, porque até o bom do ser humano não é bom para Deus. O bom para o ser humano tem um final ruim. Então eu preciso entender, irmão, que nós precisamos de todo o nosso coração entender que nós necessitamos ser guiados pelo Espírito. E existe duas formas que você pode viver, que o ser humano pode viver na terra: ou guiado pelo Espírito, ou guiado pela natureza humana, que é guiado pela carne. Não é verdade? E a Bíblia diz que aquele que estão na carne, ele não pode agradar o Senhor. Olha, irmão, aquele que estão na carne não pode agradar o Senhor. E quando o Espírito Santo, a Bíblia diz que quando ele vir, e você e eu temos que entender isso, que ele já veio, irmão. O Espírito Santo de Deus, ele já veio, ele nos guia em toda a verdade. E algo interessante, que o Espírito Santo de Deus, ele vem guiar e vem clarear as trevas que há dentro de nós e mostrar quem verdadeiramente nós somos. Você sabe que uma das coisas mais horríveis no coração do ser humano é o orgulho, a soberba, porque ele quer ser alguma coisa, está entendendo? Sem ser nada. E é interessante que uma pessoa magoada, uma pessoa soberba, uma pessoa orgulhosa, a primeira coisa que ela quer defender é ela mesma. E eu estava hoje meditando com o Espírito Santo, e muitas vezes você vê um homem natural, que é cristão, mas está vivendo ainda na velha vida, no natural do ser humano. Quando alguém fala mal dele, ele se vira um monstro para se defender ele próprio. E ele se defende como Golias, para defender quando alguém manifesta falando algo, e que muitas vezes não é verdade, muitas vezes é verdade, mas a pessoa se levanta para defender ele de todas as formas, porque aquilo que estão descobrindo estava muito bem maquiado dentro dele. E nós temos um amigo que ele diz o seguinte, assim, ó: quando você quiser falar mal de mim, não procure para outras pessoas, procure
a mim mesmo, porque eu sei o quanto que eu sou horrível. Você está entendendo? Uma pessoa que nasceu de novo, ela olha para dentro de si, e ela vê o quanto que ela é ruim, o quanto que ela é feia. Irmão, não olha para ninguém agora, para você não ficar vermelho, mas quando nós paramos diante de Deus, nós vemos o quanto nós não prestamos, sim ou não? Não levanta a mão para ninguém descobrir isso, irmão, senão vão falar mal de você. Mas Deus conhece o quanto que nós somos perversos, o quanto que se nós, sabe aquelas pessoas que dizem, se eu não fosse crente, já viu isso? Se eu não fosse crente, agora o negócio ia pegar para fulano de tal. Se eu não fosse crente, o quanto de miséria que eu fazia nessa situação. Então, irmão, nós precisamos entender que nós, como filhos de Deus, nós precisamos entender que o Espírito Santo de Deus, ele precisa dirigir toda a nossa vida. Nós precisávamos cair em si, irmão, cair no entendimento real e verdadeiro, não é algo superficial. Às vezes você está achando que eu sou dramático, mas eu não estou sendo dramático, quero ser profundo, mas isso só o Espírito de Deus consegue fazer no nosso coração, para que nós pudéssemos entender o quanto que nós necessitamos ser guiados pelo Espírito, que todos nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Você veja bem, que quando Jesus andou aqui na terra, e eu vi uma pessoa falando um dia, no começo parece heresia, diz assim, Jesus sem o Espírito Santo, ele seria simplesmente um homem comum, ou Jesus sem o Espírito Santo, ele não teria feito nada. Mas Jesus necessitou ser totalmente guiado pelo Espírito Santo, em todo o tempo, porque Jesus sabia que sem o Espírito Santo, ele não conseguia acessar o coração de Deus, e nem o projeto eterno que o Pai tinha para ele, como o homem Jesus. Havia um homem, Jesus, o Galileu, um ser humano, mas dentro desse ser homem vivia o Espírito eterno, que era o Espírito de Cristo, e era conduzido completamente pelo Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que era necessário que ele morresse. Quando ele morreu, através do seu sangue precioso vertido na cruz do Calvário, o homem e mulher de todas as raças, tribos, línguas e nação foi comprado para Deus, e todos quanto o receberam, João disse, recebeu o poder de ser feito filhos de Deus. E naquele exato momento, o Espírito Santo de Deus, ele veio morar dentro de nós. E aí esse Espírito, irmão, que ele vai guiar-nos na verdade. Ele quer nos guiar na verdade, irmão. Então, nós precisamos entender, nós como igreja de Jesus, irmão, nós como igreja de Jesus, precisamos entender isso, irmão. No final nós vamos ver um versículo que vai falar claramente sobre isso. Mas nós como igreja precisamos amadurecer. Porque quanto mais imaturo nós somos, mais nós vamos achar que o pastor é usado por Deus, que o profeta é usado por Deus, que fulano de tal é usado por Deus. Mas ele esquece que o mesmo Espírito que estava sobre aquela pessoa, ele também está em nós. E nós precisamos entender isso, irmão, pelo amor de Deus. Sabe por quê? Porque senão você vê a igreja correndo atrás, irmão, de tanta confusão. Alguma coisa que estourou aí na internet esses dias atrás, daquele profeta, dizendo o profeta Mirim, um menino de 13, 14 anos, fazendo o maior sucesso, de pessoas correndo atrás dele, gente, o menino manipulando o menino de 16 anos, e eu vi alguém comentando, dizendo o seguinte assim, se um moleque de 14 anos consegue enganar várias congregações, porque a agenda do bichinho está cheia, gente, vai ser fichinho o anticristo enganar muito crente, sim ou não? Mas o menino em si, não é nada, o problema é as pessoas deixam ser enganadas por qualquer coisa, gente. Então nós precisamos entender, irmão, que o ser humano, e muitos de nós cristãos, eles estão sendo assim,
tolo, sendo guiado por qualquer coisa, sendo que ele não está dando espaço para o Espírito Santo. Eu não sei se você ficou sabendo, mas eu fiquei sabendo, eu fiquei assim, assustado, que em 4 Barras tinha um homem, um tal homem de Deus, que ele manipulava várias mulheres da nossa cidade, irmão, de 4 Barras, não é lá dos Estados Unidos, de 4 Barras, aqui, nessa região aqui de 4 Barras, eu não sei exatamente, mas parece-me que era uma chácara, que esse homem, ele recebia pessoas, mulheres, e dizia assim, era mais ou menos assim, eu tenho um espírito evoluído, e todas as mulheres que eu tiver relação sexual com ela, vai ter um filho, vai se engravidar e vai ter um filho, e esse menino vai ter um espírito evoluído também. Gente do céu, pelo amor de Deus. Irmão, agora, por incrível que pareça, irmão, teve várias mulheres que acreditaram nisso, gente. E várias mulheres, ele está preso, agora foi preso há pouco tempo, parece que em Florianópolis, dando golpe lá, mas daí já tinha levantado um BO contra ele aqui, e ele foi preso lá. Mas várias pessoas acreditando num homem, que dizendo que tem um espírito evoluído, e assim ele abusou, mas com consentimento, por esse espírito de manipulação, de várias mulheres. Aqui em 4 Barras, na nossa cara, gente do céu. No nosso tempo, no dia de hoje, dão informação de tantas as formas, mas esse é um espírito de manipulação que existe no meio das religiões. E pasmem os irmãos, que recentemente também teve uma reportagem de uma TV, de um pastor, que ele leu na Bíblia, não sei se você viu, ele leu na Bíblia, dizendo o seguinte, assim, pega uma mulher e adultera com ela. E ele adulterou com várias mulheres da igreja, porque a Bíblia mandava que ele adulterasse. Aí o repórter veio e disse, gente, mas vamos ler direitinho aqui, o que é isso? Aqui, está escrito aqui, Oséias. Não, meu amigo, não é, o repórter, ensina para o pastor, não é adultera com essa mulher. Pega uma mulher adúltera, está contando a história de um profeta. E ele trazendo aqui no literal, para você perceba, dentro de uma igreja evangélica, irmão. E tem de tudo menos Jesus. E tem de tudo menos o Espírito Santo. Por quê? Porque as pessoas, elas estão, irmão, interessadas e ora por mim. Pastor ora por mim, pastor jejua por mim, pastor intercede por mim. Elas acham que o homem de Deus, a mulher de Deus, eles têm um poder sobrenatural, irmão, tem, mas você também tem, todos têm. A única diferença, sabe o quê? É que uns dá espaço e está disponível para o Espírito Santo e outros não. Mas o desejo de Deus, irmão, é que todos nós possamos viver uma vida no Espírito Santo. É necessário que você, irmão, isso não impede de você ouvir um conselho, de você ouvir uma direção, de que você seja discipulado. Glória a Deus, é isso sim. Mas, irmão, você já viu os espirituais aqui? Verdadeiramente me responda. Toda vez que você conversa com um homem ou com uma mulher de Deus e pede direção para algo sobre a sua vida, vem no seu coração, não é muitas vezes algo novo, mas é uma confirmação que Deus já falou contigo no Espírito. Amém? É aquilo que encaixa, é aquilo que, que meu Deus, que maravilha, meu Deus, é isso mesmo. Você está entendendo? Então eu preciso entender, irmão, que nós precisamos dessa forma de viver. Irmão, todas as pessoas que recebem Jesus como único Senhor, ele precisa nascer de novo e ser guiado pelo Espírito. Muitas vezes, irmão, nós estamos olhando para o Espírito Santo e clamando algo que está por fora. Mas eu preciso entender que o Espírito Santo já está dentro de cada um de nós. Você está entendendo?
Ele veio para morar, e é interessante que muitas pessoas dizem, não, Deus visitou fulano, o Espírito Santo visitou irmão. O Espírito Santo não vem mais visitar ninguém. Isso é uma linguagem do Antigo Testamento, da velha aliança, que o Espírito vinha sobre algumas pessoas, e as pessoas faziam algo sobrenatural. Mas no Novo Testamento, o Espírito Santo, ele veio para fazer morada permanente dentro de cada um de nós. Só que esse Espírito Santo, irmão, muitas vezes, ele é tão sensível, irmão, que às vezes nós nem valorizamos e não damos a importância que ele merece. Ele é sensível, o Espírito Santo. Ele quer nos conduzir em toda a verdade, irmão, mas ele não vai chegar arrebentando a porta de ninguém e obrigando ninguém a segui-lo, Ele precisa de nós termos um espírito manso e aquebrantado e ouvirmos a direção dele em todos os lugares, irmão. E Deus deseja que nós sejamos essa pessoa que vai falar do amor dele aonde quer que nós formos, irmão. Deus quer que você ouça a voz dele em uma fila de banco, de posto de gasolina, enquanto você espera para pagar uma conta. Deus, ele quer te conduzir em toda a verdade, em todo lugar que você esteja. Ele vos compreendendo. E quando eu falei para ele, ele se aquebrantou muito, porque só Deus sabe o que aquele rapaz estava passando e precisando de ouvir essa palavra. E é simplesmente isso, e não adianta querer inventar confusão não, e querer adivinhar, porque se o Espírito só disse isso, fica nisso, irmão, e o resto ele vai encaminhar. Você está entendendo? Às vezes não, Senhor, é só se agora o Senhor fala tudo. Irmão, é uma palavra só, é o que nós precisamos, sim ou não? Uma palavra só. Lembra daquele homem que ganhou a admiração de Jesus, que disse, Senhor, não precisa ir comigo, uma palavra e o meu servo será curado. Uma só palavra. Ah, meu Deus, irmão, e tudo que nós precisamos, como filho de Deus, para que a tua vida haja uma reviravolta completa e total, é uma palavra do Mestre. Uma palavra, é tudo que nós precisamos, irmão. No meio das batalhas da vida, no meio das lutas, da dificuldade, é uma percepção no Espírito. Tudo muda, gente. Uma percepção no Espírito, irmão. E a gente diz uma visão, a gente acha que é uma série de 20 capítulos. Não, irmão. É uma visãozinha dele. Eu me lembro que, eu acho que eu já falei para vocês, mas quero relembrar. Nós estávamos lá na chácara. Aí, esperando que mamãe saísse do hospital, na segunda-feira de manhã, e no domingo, foram tirar ela de uma cama para outra, e viram que ela passou muito mal, estava numa poça de sangue, e levaram ela para a UTI, me avisaram, eu digo, está tudo bem, terminei, me avisaram à tarde, isso já era tardezinha, e eu vim para o Angelina Carol, cheguei em casa, só deixei a Márcia e as crianças, já troquei de roupa e fui para lá. E eu estava lá, vi ela. E ela estava assim, no meio de muitos aparelhos na emergência. E quando eu fui orar por elas, irmão, eu senti assim, ó, que o Senhor me levou a entender a situação que ela estava. E ali eu estava percebendo que eu estava perdendo a minha mãe. Estava praticamente morta, mas não foi isso que o Espírito de Deus me mostrou, porque isso eu, Manuel humano, já podia perceber. Ela estava respirando já profundo, mas o Espírito Santo de Deus me fez a entender que ela estava a um passo para ela partir para a eternidade com Jesus. E será que existe um lugar melhor do que esse, irmãos? E tem sido assim.
E quem sabe tem sido um dos dias mais difíceis que eu passei com a perda da minha mãe. Mas o que me consola o meu coração é que para onde ela foi, é onde eu luto toda a minha vida para estar ali, na eternidade com o meu Senhor. Uma palavra de Deus, Ele muda o nosso coração, o nosso sofrimento, tudo o Senhor muda. Amém? E nós precisamos não ser guiados pelos nossos sentimentos, mas pela certeza da eternidade com o Senhor. E esse é o Espírito Santo, irmão, que nos consola no nosso momento de dor e de sofrimento. Está entendendo? É o Espírito Santo que nos consola, Ele que nos dirige. Que a igreja de Jesus, ela não foi projetada por Deus para ser uma agência. Aí me dê também, obrigado, meu amor. Obrigado, querida. Deus supre todas as nossas necessidades, amém? Glória a Deus. Enquanto houver lágrima para ser derramada, haverá lenço para secar as lágrimas, amém, irmãos? Glória a Deus. A igreja não foi projetada, irmão, para ser um lugar ou uma agência de promoção pessoal. Eu vou lá na igreja para ouvir o que Deus tem para falar para mim. E para dizer para mim que vai dar tudo certo e para mim não se preocupar, porque o meu projeto vai se realizar, a minha promoção, eu vou aprender a ser eu 2.0. Existe isso, irmão. A igreja não nasceu para ser um lugar simplesmente para mostrar para as pessoas o quanto que ela é poderosa. Mas eu preciso entender que a igreja nasceu na face da terra, irmão, no poder do Espírito Santo, para transformar todo homem e toda mulher, natural, carnal, de uma natureza terrível, na imagem e a semelhança de seu Filho Jesus Cristo de Nazaré. É para isso que a igreja serve, irmão, para transformar o coração do homem. E isso não está dizendo para nós que agora devemos largar tudo e viver uma vida do servo sofredor, só em sofrimento, não, irmão. Mas o Senhor, através do Espírito Santo, Ele quer fazer que cada um de nós vivamos na terra o reino inabalável do Senhor. O reino inabalável, firmado, inaugurado por Cristo Jesus, e para que nós possamos viver para a glória e o louvor do seu santo nome. E o poder e a função principal do Espírito Santo de Deus na terra, ele veio para formar Cristo Jesus em cada homem e em cada mulher. Ele veio, irmão, a partir da hora que nós recebemos Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas, inicia-se um processo de morte do velho homem e de ser formado em um novo homem, que agora agrada a Deus em espírito e em verdade. Inicia-se um processo de formar Cristo dentro de cada um de nós. Abra a palavra de Deus aqui comigo no livro de Efésios, no capítulo 4 e no versículo 13. Efésios 4, 13. Diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais crianças atiradas para lá e para cá, e carregados por todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar. Antes, dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça,
Cristo. Deus nos chamou para vivermos uma vida, irmão, desde o dia da nossa conversão até o último dia das nossas vidas. Ele nos levou e Ele quer nos levar a cada dia mais, nós deixando morrer o velho homem, a um processo de conversão, desapegando dessa vida terrena, para viver para sempre com Ele. É um processo eterno. Eterno enquanto estamos aqui na terra. Porque quando nós chegarmos diante dele, seremos transformados, como a própria palavra do Senhor diz. Mas é um processo que inicia-se na nossa conversão, de sermos guiados pelo Espírito Santo, irmão. E sermos guiados pelo Espírito Santo, muitas vezes, a gente acha, não, se eu ser guiado pelo Espírito Santo, agora ele vai, olha, escuta o que é a cabeça do homem natural. Agora que eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu vou viver uma vida que não vai ter mais problema, dificuldade, não vou mais passar aperto, eu não vou mais pisar em espinho, agora ele vai cuidar de mim, irmão. Isso parece com o quê? Com que nós fôssemos Senhor, e agora houvesse um monte de servo que nos serviria em todas as coisas. Mas é isso que nós, os seres humanos, desejamos e queremos. A Rosineide iniciou-se o culto dizendo, nós temos que saber que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Irmão, pasme os irmãos e se assuste os irmãos, mas não se apavore, que às vezes até as coisas má, aparentemente que é má para nós, está correndo para o nosso bem. Você está entendendo? As coisas que aparentemente, meu Deus, como isso é mal, mas é mal na sua concepção e a forma que você está de ver as coisas. Você está entendendo? Porque tudo coopera para o bem, é aquilo que o apóstolo Luiz Mário diz, e tudo é tudo, e se eu estou alinhado com o Senhor, algo está correndo para o nosso bem. Você perceba, a Bíblia diz que quando Jesus viveu na terra e viveu simplesmente no anonimato, certo? Mas Jesus, quando ele iniciou o ministério dele, sabe o que ele fez? Sabe o que aconteceu? Jesus foi tentado pelo diabo. Olha só. Mas perceba você que Mateus no capítulo 4, não diz que o diabo levou Jesus para o deserto, mas a gente acha que é. O diabo levou Jesus para o deserto e ali tentou ele, não. A Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. Para o quê? Ser tentado pelo diabo. Mas a Bíblia diz que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto, mas ele saiu cheio do Espírito do deserto para fazer a obra que o Pai tinha para ele na terra. Então ele foi conduzido para o deserto. O diabo me enganou, o diabo me conduziu. Não, às vezes é o próprio Espírito nos levando a lugares que nós precisamos estar, para que Cristo seja formado dentro de nós. Irmão, esse início de processo que está dentro de nós, Efésios 4:13 diz assim, claramente, que acabamos de ler, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura e da plenitude de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele está trabalhando em nós, irmão, e muitas vezes Ele vai fazer que isso aconteça, são os processos que Ele leva a cada um de nós, os processos da vida, irmão. E muitas vezes a gente acha que Deus só está conosco lá no final, na nossa vitória. A minha vitória tem sabor de mel. Quem me viu passar na prova e não me ajudou. Olha só, irmão, que confusão. Acha que agora que eu estou bem, agora Deus está comigo, mas eu andei no vale. Como foi dura a prova, irmão. Tem um versículo no Antigo Testamento, em Ezequiel 48:35, diz que ele é Jeová Chamar, que é o Deus presente.
E o Deus presente, irmão, não é o Deus presente somente nas vitórias, mas é o Deus presente nos processos. É o Deus presente no processo. Lembra-se, Davi disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temeria, porque eu sei que o meu Senhor, Ele está, aleluia. Eu tenho que entender que esse Jeová, chamar, que se referia no Antigo Testamento, com Deus que estava presente comigo. E Davi chega a dizer o seguinte, assim, ó: muito bem, porque eu fui afligido. Em várias situações eu fui afligido, porque ali eu vi que o Senhor está comigo. Quando os homens me abandonaram, quando eu fui traído, quando eu fui negado, quando eu fui humilhado, eu vi que o meu Senhor, Ele estava comigo. E perceba que no Antigo Testamento Ele era o Jeová, chamar o Deus presente. Mas no Novo Testamento, sabe quem Ele é? Ele é o nosso Pai. Amém, irmão? Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai verdadeiro. Não um Pai que usa um título de Pai, mas um Pai presente, que está com o filho em todos os momentos da sua vida. Filho, está doendo, mas eu estou aqui com você. Eu conheço a história de um pai. Eu conversava esses dias com o Laco e a esposa dele, de um homem que no norte do Paraná, eu vi o testemunho dele, que um filho dele de 18 anos, o piá caiu nos vícios, e quando o pai percebeu, o menino estava vendendo coisa de casa, para sustentar o vício dele, e ele ficou apavorado, e era um empresário. Ele fechou a empresa dele, e se internou 9 meses numa comunidade terapêutica, e disse: se você vai, eu vou com você, porque eu errei junto contigo. E ficou 9 meses com o filho, em uma comunidade terapêutica, sem ele usar nenhum tipo de entorpecente, mas ficou com o filho. Será que mudou a vida do filho? Um pai presente, aleluia. E que nós precisamos entender, a igreja de Jesus, que você não é mais órfão. Jesus disse: eu não vos deixarei órfão, eu me mandarei sobre vós, eu deixarei órfão, eu irei e depois eu voltarei. E sabe quem foi que voltou para estar conosco para sempre? O Espírito Santo. Oh, meu Deus! E é Ele que veio para nos conduzir em toda a verdade, irmão. Então, quando, irmão, a tribulação, a dificuldade, as lutas vêm sobre as nossas vidas, eu preciso entender: eu estou recebendo da parte de Deus uma oportunidade de ser regenerado. Regenerado. E sabe o que é isso? É ser gerado de novo, segundo a imagem e a semelhança do Filho de Deus. Nós sermos regenerados. E quando eu entendo isso, irmão, que eu estou no processo de Deus, eu tenho que saber que às vezes o processo dói, a dificuldade vem, sabe? Mas é o caminho que Ele escolheu, para que Ele seja formado na vida de cada um de nós. Você só vai se parecer como um homem manso, quando você tiver a oportunidade de você fazer um escândalo e você não fizer. Você só vai entender se você é uma pessoa agradecida no momento da falta. Quando a falta chegar e você agradecer, você vai ser uma pessoa agradecida. Você está entendendo? Você só vai aprender a ser agradecido no momento da falta. Você dizer: Senhor, eu tenho o Senhor, e se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo, e se eu tenho tudo, não me falta nada. Ele é o Pai presente em todos os momentos das nossas vidas. Romanos 8, 29. Romanos capítulo 8, e no versículo 29. Diz assim: para quem Ele conheceu antes,
Ele também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Jesus sempre será o primeiro. E o sonho do coração de Deus é quando Deus, Ele olha para cada um de nós, possamos refletir Cristo Jesus em todas as situações. Eu vi um dia essa mensagem, ela impactou muito comigo, e eu tive dificuldade de entender, quando o pregador dizia o seguinte, que Deus não ama você, Deus ama o Filho. E eu fiquei revoltado. O velho homem gritou dentro de mim, como assim? Eu ouvi aquele influenciador dizendo que Deus me ama. Eu ouvi ele dizer que eu sou a fraqueza de Deus. Já ouviu isso? Está entendendo? Mas Deus, eu entendi, quando o Espírito trouxe no meu coração, que Deus não me ama, Deus ama o Filho. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas aí no mundo morrendo, padecendo horrores, em sofrimento, mas quando ele recebe o Filho, e o Filho vem morar dentro daquela pessoa ela é mudada. A situação também é transformada. Por isso que o Pai não ama a mim, Ele ama o Filho em mim. Lembra? Tudo que você pedir em meu nome vos será concedido. Então não é por merecimento meu, é por merecimento do Filho de Deus. Oh meu Deus, sabe o que nós merecemos? Eu e você, irmão. Não importa o perfume que você está usando hoje, e nem a tua conta bancária. Sabe, irmão, o que eu e você merecíamos e merecemos é uma condenação eterna, é fogo e enxofre por toda a eternidade. Mas por causa do Filho de Deus, Ele viu um homem, uma mulher imperfeita, e Ele disse, por causa dele, você será um vaso que será usado para a glória do nome dEle. É Ele em mim, aleluia, isso, aplauda ao Senhor, glória a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz assim, ó, Cristo em mim, a esperança da glória. Oh meus irmãos, o quanto que nós precisamos morrer, mas irmão, o quanto que nós precisamos também carregar Cristo em nós, estabelecer Cristo em todos os lugares da nossa sociedade. Gente do céu, não é a pessoa, não é a profissão, é Cristo que faz a diferença. Sabe, eu já vi tantos psicólogos fazendo um mal tão grande para tantas pessoas. Está entendendo? Mostrando os caminhos humanos. Mas eu também já vi tantos psicólogos usados pelo Senhor, ouvindo o Senhor e transformando vida de pessoas, irmão, mudando vida de pessoas. Eu já vi história de médico, de pessoas que chegam desesperado, e o médico dizer o seguinte, assim, a irmã mesmo falou para nós domingo passado, né? Qual é o diagnóstico? Diagnóstico para você que não tem jeito, o teu útero é infantil, você nunca vai ser mãe. Mas escuta aqui, mas eu conheço Deus, aleluia. Eu conheço o Espírito Santo, eu conheço Jesus, e esse tem poder de mudar a história. Uma estéril mãe de 3, porque encontrou um médico, que não era simplesmente um médico, mas carregava dentro de si o Espírito eterno de Deus. Oh, meus irmãos, que em tudo nós possamos ter a sabedoria do Senhor, em tudo, irmão.
em tudo a nossa vida toda. E a gente fala tantas besteiras, tanta bobagem, que em vez de consolar, a gente bota em desespero. Está entendendo? Eu me lembro que a gente precisa sermos conduzidos pelo Espírito. Há uns 4 anos atrás, mais ou menos, ou quem sabe um pouquinho mais, mamãe tinha sido internada no hospital pela uma diverticulite, uma infecção, na linguagem popular, na tripa, né? E daí eu cheguei aqui na igreja e tinha passado a tarde no hospital, aqueles dias corrido todo, ela infeccionada. Aí eu cheguei ali na igreja, e daí, como que está a sua mãe? Eu digo, está internada no hospital. E descobriram, o médico fez uma ecografia e descobriu que estava com diverticulite. E a pessoa disse para mim assim, foi disso que a minha mãe morreu. Eu falei, pois a minha mãe não vai morrer disso, em nome de Jesus. Amém. Para que falar isso, gente? Você está entendendo? Será que está sendo guiada pelo Espírito, irmão? Não, pela mente humana. Está entendendo? Eu preciso levar esperança. E quem carrega o Espírito Santo, aonde quer que ele vai sempre carregar esperança. Irmão, e nós precisamos entender, irmão, que no final de todas as coisas, irmão, no final de tudo, quando o final mesmo chegar da tua história, não vai se importar de quanto dinheiro você vai deixar para os teus herdeiros, não vai importar de quanto você deixou aqui na terra, quanto patrimônio, a única coisa vai interessar, o quanto você carregou de Cristo e espalhou Cristo na face da terra. E é claro que se você tiver dinheiro, você terá até oportunidades maiores, porque você pode fazer coisas maiores, mas não interessa nenhuma da sua vitória, mas o interessa o quanto de Cristo cada um de nós carregamos, e manifestamos o amor de Deus através do seu Filho, aonde quer que nós vamos, irmãos. Cristo em nós, a esperança da glória. E Ele só vai ser gerado dentro de nós, quando nós dermos liberdade para o Espírito Santo transformar o meu coração, transformar a minha vida, me ajudar a enfrentar as batalhas, as dificuldades, as aflições, e ser guiado pelo Senhor, verdadeiramente, irmão. As percas, muitas vezes, ela é ganho, muitos prejuízos, muitas vezes são lucro. Eu vi o testemunho de um rapaz, de um senhor, que ele chegou para o pastor dele e disse assim, pastor, eu fui diagnosticado com leucemia, e o médico disse que eu vou ter que ir no hospital, e vou fazer quimioterapia, e vou não sei o que. E esse homem ficou muito mal, e o pastor disse que muitas pessoas diziam, não, essa ele não vai escapar, muitos crentes diziam, mas o pastor disse que quando chegava lá na hora da visita, e algumas vezes o pastor foi visitar, ele estava sentadinho na cama, a cabecinha toda careca, sem nenhum cabelo, nem na sobrancelha, ele sentadinho com as pernas se balançando, e dizia, pastor, eu orei para o fulano, para o Beltrano, para o Cicano, fulano de tal aceitou Jesus, agora ele é nosso irmão, pastor, ele aceitou Jesus, e nós estamos evangelizando naquele que chegou hoje, mas esses dias antes de ele sair daqui, Jesus vai morar dentro dele. Oh meu Deus. E ele conta essa história, é um pouco longa, mas ele diz que esse homem foi curado, mas ali no hospital ele alastrou Jesus, e que médicos e enfermeira vinham ouvir da boca dele o Jesus que ele pregava. Aleluia, irmão. Nós precisamos manifestar Cristo, e nós só vamos manifestar Cristo, darmos liberdade para o Espírito Santo viver dentro de nós, e transformar essa geração.
E sabe, irmãos, nós estamos vivendo num período de angústia tão grande. Somos um dos países no topo, país mais ansioso do mundo, mais depressivo do mundo, mais síndrome do pânico do mundo. Estamos nos topos quase de tudo, quase um dos piores países nesse sentimento. E muitas vezes tudo que uma pessoa precisa é de um abraço nosso, não é? Tudo que precisa é de um abraço, é de um aperto de mão, é de um olhar nos olhos. Quer dizer, tudo vai dar certo. Ser uma boca profética de amor e de misericórdia para essa geração, em nome de Jesus. Eu não quero simplesmente falar línguas estranhas e receber o fogo de ser queimado por Deus, mas se eu saio lá fora e continuar sendo a mesma pessoa, eu quero receber o fogo, falar em língua, ter visão, ver o céu, ser consumido por Deus, ser tomado pelo Senhor. Mas eu quero, aonde eu for, eu levar o meu mestre comigo, ou ele me leve aonde ele quer que eu vá, em nome de Jesus. Eu desejo, Pai, ser uma voz de esperança, Pai. Oh, meu Deus. Desejamos ver as coisas como o Senhor vê, Senhor. Espírito Santo, faz tua obra em nós, Espírito Santo. Que não venhamos desviar do caminho, Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda, mas sermos totalmente guiados pelo Senhor. Espírito Santo, que sejamos desapegados, Senhor, a toda vanglória e soberba deste mundo, Senhor. Que nossos púlpitos, Senhor, não sejam um lugar de show, meu Deus. Que o nosso púlpito, Deus, não seja um lugar de apresentações, mas seja um lugar de impartição daquilo que Tu és na vida de cada um de nós, meu Pai. Que as nossas famílias, Senhor, não sejam cheias simplesmente de riquezas humanas, mas da riqueza eterna que é a Tua presença, Senhor. Oh Deus, levanta homens e mulheres, empresários nessa casa, Senhor, mas que todo o recurso seja investido no Teu reino, Senhor. Oh Deus, levanta lares nessa igreja, Pai, da onde Cristo seja o primeiro, seja amado, seja dirigido por Ti, Senhor. Oh, que a doce presença do Senhor seja ouvida em nossos quartos, Senhor. Oh, meu Deus, em nossas empresas, Senhor, no lugar de onde nós estamos, Senhor, possamos levar essa esperança, Pai, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, não quero nada que de Ti não tenha recebido, Senhor.